Aqui, na Klabin, a gente dá muito valor à embalagem. Mas, quando falamos de pessoas, o que vem de dentro é muito mais importante do que o que se vê por fora. Há alguns anos, a Klabin passou a dar mais foco e atuar com mais intensidade nos temas relacionados à diversidade. As ações, antes pontuais, tomaram forma, ganharam tamanho e geraram resultados. Hoje, a Klabin conta com um modelo de atuação que direciona as ações voltadas para a diversidade na empresa. Definimos onde queremos chegar e, agora, trabalhamos ações que nos levam para mais perto desse objetivo de sermos uma empresa cada dia mais diversa e inclusiva. Para chegar lá, trabalhamos em 4 frentes. Área corporativa, que faz a gestão do tema, desenvolvendo ações e programas alinhados à estratégia da companhia. Comissão de gente, que discute e recomenda ações para aprovação em diretoria. Comitê de Diversidade, que constrói e apoia ações locais com representantes das unidades. E os grupos de afinidade, formados por colaboradores voluntários que se dedicam aos temas de diversidade como raça e etnia, gênero, diversidade geracional e LGBTI+. Cada grupo é responsável por discutir, construir e apoiar ações que fortaleçam seu tema e propósito específico. E é sobre eles que você vai conhecer um pouco mais agora. Oi, pessoal, aqui é o Miguel. Eu faço parte do time jurídico da Klabin e também sou o líder do Grupo Black. E comigo está também aqui a Luciana. Oi, pessoal, eu sou a Luciana Valezin, sou da área de desenvolvimento de novos produtos em papéis, e hoje eu estou aqui para contar, junto com o Miguel, um pouco para vocês sobre o grupo de diversidade Black, que é um dos grupos de diversidade aqui na Klabin. Então, comumente, vocês já devem ter visto muitas pesquisas falando do quão importante é ter colaboradores de diversos grupos dentro de uma companhia, para contribuir para melhores resultados. E aí, não são só pessoas de universidades diferentes, são pessoas de culturas diferentes, de raças, de gêneros, e isso tudo vai fazer com que elas tenham pensamentos diferentes e conduzam para um melhor ambiente de trabalho e, consequente, o melhor resultado. Essa inclusão não é uma jornada muito simples, né? O Miguel depois vai trazer mais informações para vocês também de como tudo isso funciona. Mas a gente assistiu uma TED do Joseph Campbell, que fala um pouco de 5 passos para que a gente possa ser um defensor de terceiros. E a gente se baseou um pouco nisso para trazer alguns tópicos importantes e relevantes nessa jornada de inclusão, nessa tarefa para aumentar a representatividade das pessoas negras nos ambientes, principalmente porque, se a gente olha muito para o nosso lado, a gente vê muito, sim, um mundo de pessoas brancas, principalmente nas corporações, e aí a gente precisa trabalhar, ajudar, contribuir para que essa representatividade aumente e essas pessoas que são a maioria na nossa população, elas entrem nesse negócio, né, nessas companhias e possam ter um papel mais ativo. E aí, o primeiro tópico que eu vou abordar com vocês hoje é o tópico de bloquear as pequenas motivações. Então, esse é o número 1. A luta pela equidade, ela envolve um senso de propósito. É um processo muito longo que pode durar mais de uma vida. E por isso é tão importante o debate e o combate, criando políticas e criando novas leis públicas para que essas diferenciações elas sejam minimizadas dentro da sociedade. É necessário uma discussão, é necessário debate, é necessário que as pessoas ponham os seus pontos de vista e discutam sobre esses pontos para que a gente caminhe rumo à democracia racial. E aí, quando a gente avalia a característica da maioria das pessoas negras, a gente vê que elas são pessoas menos favorecidas, que têm condições econômicas e educacionais inferiores. E isso é muito consequência do racismo estrutural, que afetou também a população indígena, não foi a população negra. Então, essas leis, elas precisam garantir a equidade entre os povos. E hoje, até hoje, nos dias de hoje, a gente sabe que o racismo, ele continua modelando a nossa sociedade. Mas por que tudo isso? Como que a gente percebe isso? É muito simples. Se você olhar para o Congresso Nacional, por exemplo,
Num país em que mais de 50% da população é negra, eu só tenho 5% dos parlamentares negros. Hoje, quando a gente escuta as notícias de violência, em geral, sempre existem pessoas negras envolvidas. E estima-se que no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro seja assassinado. Então, é essa importância, é essa discussão que a gente precisa ter em mente. É um tema bastante complicado, não é simples, mas esse termo de estrutural não significa que o racismo é uma condição incontornável, muito pelo contrário. Mas a gente precisa trabalhar nessa trilha para que a gente traga uma maior equidade entre as pessoas. E aí agora o Miguel vai trazer um pouco mais de informação para vocês com o tópico número 2. Isso aí, Luciana. Bacana a introdução, acho que traz um contexto, e esse é o nosso propósito aqui. É bom a gente deixar claro, né? Quando a gente fala do racismo aqui no Brasil, a gente está falando dos contornos étnicos raciais que se impuseram sobre esta prática discriminatória, sobre essa prática que tem por finalidade prejudicar, diminuir, eliminar o indivíduo que possui características que são distintas daquelas que nós entendemos como corretas ou segundo a nossa construção sociocultural, educacional, nos levou a crer que era a forma mais adequada. E aqui no Brasil, essa questão torna ainda muito mais evidente dentro do que a gente chama de racismo estrutural. Mas, afinal de contas, o que é o racismo estrutural, né? Como que ele começou? Ele é estrutural porque ele está em todas as estruturas da nossa sociedade. E é um problema histórico no nosso país. Para a gente falar e entender o racismo estrutural, a gente tem que entender o contexto amplo e o contexto histórico. E é por isso que a gente precisa retornar um pouquinho, falando do que aconteceu no nosso país a partir de 1530, 1520, 1530, quando iniciou-se ali o período de colonização e iniciou-se também para o nosso país o período da escravatura, o período da escravidão. Primeiramente tentado pelos indígenas, mas verificou-se ali que não tinham condições de aguentar o trabalho pesado, e aí recaiu sobre, então, os negros africanos. Prática que essa já vinha ocorrendo na Europa, em que os negros eram trocados por mercadorias, negociados com outras tribos africanas. Isso não era novidade por lá, mas resolveram, então, exportar isso, né, para o Brasil. E, ao longo disso, alguns conceitos foram criados, né, como o do darwinismo social, o critério de eugenia, para que a população negra desaparecesse, né, do país, através de estudos que foram feitos, né, totalmente equivocados, uma ideia que foi importada da Europa aqui para o Brasil, em que a ideia era que a pessoa branca, até então, era considerada superior, né, por critérios ali fisiológicos. E isso não tinha nenhum sentido, mas veio no intuito de também colocar o negro sempre uma condição inferior. Os critérios de eugenia, de miscigenar as raças, né, a mistura entre a população branca e os negros, para que aos poucos essa população negra fosse ficando mais claro, seus descendentes já não teriam a pele mais escura e, consequentemente, ali ao longo do tempo, a população negra seria erradicada. Conceitos esses que foram se desfazendo com o tempo, mas que deixaram raízes no intuito de exclusão e que atingiram o nosso país. A gente só viu aí início para se considerar uma lei favorável, considerar o racismo como crime, somente a partir de 1951, né? Já passado alguns anos. E se formos considerar todo o período do nosso país, da construção do nosso país, né, ao longo desses 520 anos, pelo menos 71% deste período foi dedicado ao período abolicionista, né? 368 anos de escravidão, se formos considerar ali início de 1520, né? Mas a abolição só tem 132 anos, né? As políticas públicas voltadas para a população negra, somente 32 anos. Então a gente tem que pensar, né? Que políticas foram essas? Por que elas foram criadas? Porque há um desequilíbrio social enraizado nesta construção que veio ao longo desses últimos 132 anos, que impediam a inserção do negro no meio social. Então,
o Estatuto da Igualdade Racial, que veio em 2010, a mudança da política de ensino, constando, então, o conhecimento da história africana no Brasil a partir de 2003, a questão da saúde, que veio um pouco depois, as cotas para ingresso nas universidades, em razão do déficit de estudo dessa população negra que veio aí precarizado ao longo dos anos, tudo isso tem um motivo, tem uma razão e tem um porquê dentro desse conceito histórico. A falta de acesso, a falta de representatividade, como já foi muito bem colocado aqui pela Luciana, impediu que a população negra ascendesse dentro da nossa sociedade e tivesse ali condições de poder, participar, se desenvolver e ter o seu lugar de forma equitativa com todos aqueles que compõem o nosso país. Então, esse contexto histórico é muito importante e é essa parte 2 que a gente procura aqui de forma bem sintetizada trazer para que a gente possa entender o nosso cenário atual e pensar nos próximos passos. E aí, trazendo tudo isso, é extremamente importante que a gente tome consciência de tudo isso, que a gente tome consciência de que o Brasil é o país com maior população negra fora do continente africano. E que se a gente for parar para pensar e a gente começar a identificar, a gente vai ver sim que a população branca ela tem muitos privilégios. Por exemplo, quando você vai num restaurante, é muito comum você ser servido por pessoas negras. Quando você olha em torno de comunidades, a maioria da população dessas comunidades são pessoas negras. Então, a gente precisa ter esse cuidado, precisa ter essa consciência e começar a identificar essas pequenas situações para que a gente possa contribuir ainda mais. E, é claro, é essencial que a gente pare de usar termos, por exemplo, que tiveram origem nessa discriminação. Por exemplo, mulato, dia de branco, a coisa tá preta, criado mudo, em todas as outras palavras que a gente usa muito no nosso dia a dia e que a gente precisa tomar certos cuidados, porque são palavras, de certa forma, que estão associadas a esse tipo de preconceito. Então, a gente precisa também não procurar as pessoas negras para falar de assuntos raciais. É possível conversar com pessoas brancas também. As pessoas negras, elas não são as únicas que entendem desse processo. Claro, elas foram muito mais atingidas, elas sofreram muito mais com isso. Mas hoje, cada vez mais, a gente tem médicos, advogados, escritores, físicos, intelectuais que são negros e conseguem tratar de diversos temas distintos da vida contemporânea. Eles não precisam falar apenas dessa questão de contexto histórico e do racismo estrutural. Elas precisam ser incluídas no nosso dia a dia para falar de todos os temas. Então, é extremamente importante trazer essa inclusão, ter essa consciência, e é isso que a gente tem buscado bastante também aqui dentro do Grupo Black. E é por isso que a gente, aqui quando a gente fala um pouco do Grupo Black, principalmente entre o grupo, a gente pensa em um caminho adiante, que é o fechamento dessa conversa. Somos obrigados a defender os negros? Eu não sei, mas o nosso objetivo aqui é mostrar como a gente está fazendo isso, porque a gente entende que essas mudanças são necessárias e essenciais, e que pequenas mudanças podem trazer muito sentido para a vida de milhares de pessoas que se sentem menosprezadas, que se sentem inferiorizadas, porque, na verdade, elas passaram por todo o contexto histórico, A origem delas veio de muita parte desse contexto histórico. Elas foram marginalizadas por muitos e muitos anos, mas a gente pode fazer diferente. A gente pode trazer valor e mostrar essa igualdade para essas pessoas. E é isso que é o objetivo do Grupo Black aqui. Então, aqui na Klabin, a gente faz diversas rodas de conversas para conscientizar essas pessoas, os outros colaboradores, desse viés inconsciente, porque muitas vezes a gente usa esses termos que eu mencionei acima sem nem perceber, parece tudo muito natural. A piadinha que aconteceu no Big Brother, ela é super natural para muita gente, mas na verdade ela não é. Ela machuca, ela afeta as pessoas que já passaram por toda essa marginalização. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que elas precisam olhar por diferentes ângulos. Nós estamos acostumados a olhar sempre de uma mesma forma. É preciso abrir isso, é preciso abrir a mente. E aí, a gente também busca trazer estudiosos, professores, intelectuais desses temas,
para trazer mais informações para os nossos colaboradores também. E no último ano, a gente iniciou o programa de estágio social, que, de certa forma, endereça muito para a população negra, porque é a população que a gente sabe que tem a renda inferior, e isso foi só o começo. Então, a gente tem trabalhado em novas metas e novas atitudes que a gente pode fazer para trazer essa equidade e trazer essa representatividade, aumentar essa representatividade aqui dentro da Klabin. E a cada dia a gente discute novas possibilidades entre o grupo, entre os outros colaboradores, porque a gente precisa trazer essa inclusão. E é por isso que eu vou fechar, eu e o Miguel, a gente fecha essa conversa com um vídeo de outros colaboradores que participam do Grupo Black, e a gente agradece a atenção de vocês e ficamos à disposição para discutir mais atividades que possam contribuir para essa maior representatividade do Grupo Black. Até mais, pessoal. Isso aí, pessoal, muito bom. Agradeço aí pela participação, pelo interesse. Lembrando que estamos juntos nessa jornada para fazer a diferença e precisamos do apoio de todos. A causa dos negros não é só dos negros, é dos brancos, é dos amarelos, é dos indígenas, é de todos nós para fazermos um país melhor. Fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. Sou Mayara e o Grupo Black significa representatividade. Eu sou o Joel e o Grupo Black significa pertencimento. Eu sou Nayane e o Grupo Black representa para mim integração. Sou o Juvenal e o Grupo Black representa para mim engajamento. Eu sou o Raul e o Grupo Black representa para mim conscientização. Eu sou a Bruna e para mim o Grupo Black representa inclusão. Carol e para mim o Grupo Black representa identidade. Eu sou o Rogério e para mim o Grupo Black representa transformação. Obrigado. Obrigada.